Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 78. Tranquilidade e vontade. Estava quase deserta a praia, longa e curva. Por entre as altas palmeiras, divisavam-se alguns pescadores regressando à aldeia. Iam caminhando e fiando ao mesmo tempo. Enrolavam o algodão sobre as coxas nuas e passavam o fio no carretel. O fio era perfeito e forte. Alguns deles caminhavam com leveza e graça, outros arrastando os pés. Eram mal nutridos, magros e tostados pelo sol. Um menino passou cantando, dando passadas largas e lépidas, e o mar rolava para a praia. Não soprava vento forte, mas o mar estava muito agitado, com ondas estrondeantes. A lua quase cheia começava a emergir das águas verde-azulado, e a branca escuma da arrebentação contrastava com as areias amarelas. Como é essencialmente simples a vida e como a complicamos! A vida é complexa, mas nós não sabemos ser simples com ela. A complexidade tem de ser considerada como simplicidade, porque, do contrário, nunca chegaremos a compreendê-la. Sabemos demais, e esta é a razão por que a vida se nos esquiva sempre, e este demais é tão pouco. Com este pouco nos encontramos com o imenso, e como podemos medir o imensurável? Nossa vaidade nos embota, a experiência e saber nos escravizam. As águas da vida passam sem nos banharmos nelas. Cantar com aquele menino, caminhar penosamente com aqueles pescadores, fiar sobre a coxa, ser aqueles aldeãos e aquele casal que passa no carro. Para se ser tudo isso, não por um truque de identificação, precisa-se de amor. O amor não é complexo, mas a mente o faz complexo. Vivemos demais com a mente e desconhecemos os caminhos do amor. Conhecemos os caminhos do desejo e o ímpeto do desejo. Desconhecemos, porém, o amor. O amor é a chama sem fumo. Estamos bem familiarizados com a fumaça. Ela nos enche a cabeça e o coração, e nossa visão é turva. Não somos simples com a beleza da chama, torturamo-nos com ela. Não vivemos com a chama, acompanhando-a prestamente aonde quer que nos leve. Sabemos demais, o que é sempre pouco, e abrimos um caminho para o amor. O amor nos foge, mas ficamos com a moldura vazia. Aqueles que sabem que não sabem são os simples, vão longe, pois não levam a carga do conhecimento. Aquele homem era um sannyasi de certa reputação. Vestia a túnica cor de açafrão e tinha o olhar perdido na distância. Dizia haver renunciado ao mundo há muitos anos e estar se aproximando, agora, do grau em que não o interessava mais nem este mundo nem o outro. Havia praticado muitas austeridades, disciplinado rigorosamente o corpo, adquirido um extraordinário controle do seu sistema respiratório e nervoso. Isto lhe dera um forte sentimento de poder, embora não o houvesse buscado. Este poder não é tão prejudicial à compreensão como o poder da ambição e da vaidade? A ambição, como o medo, gera o poder de ação. Todo o sentimento de poder, de domínio, dá força ao eu, a mim, ao meu. E o eu não é um obstáculo à realidade? O inferior tem de ser reprimido ou posto em conformidade com o superior. O conflito entre os vários desejos da mente e do corpo tem de ser acalmado. No processo de controle, o que segura as rédeas sente o sabor do poder, mas o poder tanto serve para subir mais alto como para descer mais fundo. O poder só é nocivo quando usado em proveito próprio, e não é quando usado para afastar os obstáculos do caminho que leva ao Supremo. A vontade é poder, é a diretiva,
Quando utilizada para fins pessoais, ela é destrutiva, mas quando utilizada na direção correta, é benéfica. Sem a vontade, não pode haver ação. Todo guia serve-se do poder como meio de alcançar um fim, e assim procede também o homem comum. Mas o guia diz estar se servindo dele para bem do todo, enquanto o homem comum cuida apenas de si mesmo. O alvo do ditador, do homem poderoso, do líder, é o mesmo dos que estão sendo guiados. São idênticos os dois. Um é o prolongamento do outro, e ambos são autoprojeções. Condenamos um e louvamos o outro, mas não são todos os alvos produtos de nossos próprios preconceitos, inclinações, temores e experiências? Utilizais a vontade, o esforço, o poder para abrirdes caminho para o Supremo. Este Supremo é moldado pelo desejo, que é vontade. A vontade cria o seu próprio alvo e sacrifica ou reprime tudo ou mais para alcançar tal fim. Este fim é ela própria, e a diferença é só que o chamais o Supremo, ou o Estado, ou a ideologia. Pode o conflito cessar sem o poder da vontade? Se não se compreender a índole do conflito e como ele nasce, que valor tem o simples sublimar ou reprimir do conflito, ou a procura de um substituto para ele? Pode-se suprimir uma doença, porém ela se manifestará de novo, inevitavelmente, sob outra forma. A própria vontade é conflito, é o resultado de luta. A vontade é o desejo, com um fim em vista, com uma direção. Se, sem compreendermos o processo do desejo, limitamo-nos a controlá-lo, estamos-nos expondo a mais queimaduras e sofrimentos. O controle é fuga. Pode-se controlar uma criança ou um problema, mas com isso não se fica compreendendo nenhum nem outro. A compreensão é de muito maior importância do que alcançar um fim. A ação da vontade é destrutiva, pois a ação dirigida para um objetivo é egocêntrica, separativa, isolante. Não se pode silenciar o conflito, o desejo, porque a própria entidade que faz tal esforço é produto do conflito, do desejo. O pensador e seus pensamentos são produtos do desejo, e se não compreender o desejo, que é o eu, colocado em qualquer nível, alto ou baixo, a mente estará sempre presa à ignorância. O caminho que conduz ao Supremo não passa através da vontade, do desejo. O Supremo só pode manifestar-se quando não existe mais aquele que faz esforço. É a vontade que gera conflito, o desejo de vir a ser ou de abrir caminho para o Supremo. Quando a mente, seguindo o desejo, se imobiliza, mas não por meio de esforço, só então, nesta tranquilidade, que não é um alvo, surge a realidade. Mas não é essencial a simplicidade para se obter esta tranquilidade? Que entendeis por simplicidade? Entendeis identificação com a simplicidade ou ser simples? Ninguém pode ser simples sem se identificar com o que é simples, exteriormente e bem assim interiormente. Quer dizer que a pessoa se torna simples, não é assim? Sois complexo, mas vos tornais simples pela identificação, identificando-vos com o simples ou com o hábito do monge. Sou isto, e torno-me aquilo. Mas pode este processo de vir a ser levar à simplicidade ou apenas à ideia da simplicidade? A identificação com uma ideia chamada simples não é simplicidade, é? Sou simples só porque afirmo e torno a afirmar que sou simples, ou porque me identifico persistentemente com o padrão da simplicidade? A simplicidade está na compreensão do que é, e não em procurar transformar o que é em simplicidade. Podeis transformar o que é em alguma coisa que não é? A avidez, não importa se seu alvo é Deus, o dinheiro ou o álcool, a avidez pode tornar-se não avidez?
Aquilo com que nos identificamos é sempre coisa projetada de nós mesmos, o Supremo, o Estado ou a família. A identificação em qualquer nível é o processo do eu. Simplicidade é a compreensão do que é, por mais complexo que possa parecer. O que é não é difícil de compreender, mas o que impede a sua compreensão é a distração causada pela comparação, pela condenação, pelo preconceito, negativo ou positivo, etc. Estas coisas produzem a complexidade. O que é nunca é complexo em si, é sempre simples. O que sois é simples de compreender, mas vós o fazeis complexo com a maneira como o encarais. Torna-se necessário, pois, a compreensão dessa maneira de encarar, causadora da complexidade. Se não condenais a criança, ela é então o que é, e será possível agir. A ação resultante da condenação leva à complexidade. A ação em relação com o que é simplicidade. Não há condição essencial para se obter a tranquilidade, senão a própria tranquilidade, ela própria, é o começo e é o fim. Não há condições essenciais para sua obtenção, porque ela é. Não há meios que possam conduzir à tranquilidade. Só quando a tranquilidade é uma coisa que queremos ganhar, alcançar, só então os meios se tornam importantes, essenciais. Se a tranquilidade tem de ser comprada, então a moeda se torna importante, mas nem a moeda, nem aquilo que ela compra são a tranquilidade. Os meios são tumultuosos, violentos ou sutilmente aquisitivos, e o fim é de igual natureza, porque o fim são os meios. Se o começo é silêncio, o fim é também silêncio. Não há meios que conduzam ao silêncio. O silêncio existe quando o barulho deixa de existir. O barulho não cessa por meio de mais barulho. O barulho do esforço, da disciplina, das autoridades, da vontade. Percebei a verdade a este respeito, e haverá silêncio.